Boa tarde a todos, meu nome é Elisama e o meu grupo vai falar sobre arte na Idade Média. Música, escultura, pintura, arquitetura, desenho e elementos da perspectiva. A arte na Idade Média foi um período que a Igreja Católica assumiu um papel muito importante para produções científicas e culturais, fazendo com que muitas obras artísticas tivessem a temática religiosa. Música. Entre o século V ao século XV, a música esteve ligada principalmente à religião, ao cristianismo e à Igreja Católica. Principais temas musicais desse período eram passagens bíblicas, vidas de santos, rezas e orientações religiosas. Principais gêneros musicais: cantigas trovadorescas, geralmente eram poemas satíricos ou amorosos. Foi muito comum em Portugal durante o século XII e o século XIII. Moteto. Surgiu no século XIII e era uma mistura de 2 ou mais textos de temas diferentes. Missa. Cantada por coros durante a missa católica. Principais compositores da música medieval. Perrault, 1160 a 1236. Compositor francês da escola de Notre-Dame, foi provavelmente o criador do gênero moteto. Uma das suas principais composições foi Magnus Liber Organi. Leonie, 1135 a 1201, compositor de órgão francês do século XII, também fez parte da escola de Notre-Dame. Muschet, 1300 a 1377, compositor e poeta francês. É um dos principais representantes do novo método da notação musical. Sua principal obra foi Missa de Notre-Dame. Principais instrumentos musicais usados na Idade Média. Viela de arco. Apoiavam ao joelho como fonte de apoio, 3 a 5 cordas. Harpa. Formato triangular e as cordas são fixadas em cravelas, podendo ser de 7 a 25. Aloedes. Diferentes tamanhos e número de cordas e normalmente elas eram acompanhadas com as cantigas. Boa tarde a todos. Me chamo Luciano e vou apresentar sobre as esculturas góticas. Bem, o termo gótico surgiu após o arquiteto e pintor italiano Giorgio Vasari fazer uma referência pejorativa a esse tipo de arte. Ele atribuiu essa arte aos godos, um povo bárbaro que no ano de 410 veio a invadir e destruir a Roma. Características gerais. As características gerais das esculturas góticas são o realismo, as representações religiosas e o verticalismo. As esculturas góticas e as esculturas romanas se assemelham em um ponto. As duas possuem como principal temática a religião. Porém, nas esculturas góticas, o realismo é predominante, com a busca por aspectos reais e humanos das figuras de anjos, santos e personagens bíblicos. Um clássico exemplo de escultura gótica são as gárgulas. As gárgulas são esculturas com figuras monstruosas, humanas e animalescas. As gárgulas têm como função escoar as águas das calhas, ou seja, são desaguadouros. Nos tempos antigos, muitos fiéis e religiosos acreditavam que as gárgulas eram as responsáveis por afastar os maus espíritos, e assim as consideravam as guardiões do templo. Boa tarde, meu nome é Stephanie e eu vou apresentar o tema esculturas românicas. Aqui eu vou apresentar o termo românico e suas características gerais. O termo românico. A arte românica faz referência a um estilo que surgiu durante a Idade Média, mais precisamente na Alta Idade Média. O termo românico está intimamente relacionado com as influências do Império Romano, que dominou durante séculos quase toda a Europa Ocidental. Aqui algumas características gerais. Forte influência da arte grega e etrusca, mas com elementos próprios romanos, representações realísticas e não de um ideal de beleza. Muitas obras também são uma fusão entre arquitetura e escultura e representações de feitos do Império Romano em monumentos. Aqui alguns exemplos de algumas esculturas românicas
onde normalmente elas eram feitas. A escultura românica tinha caráter ornamental, decorativo, e era mais usada nas estruturas externas ou internas das igrejas. Elas eram realizadas em pedras, instaladas em fachadas, e eram encontradas mais entre túmulos, sarcófagos e entre outros. E por fim, para finalizar, eu aqui vou falar sobre os escultores. Os escultores desse período eram conhecidos como canteiros ou mestres de imagens. Eles eram criadores anônimos, ou seja, não assinavam as obras. Isso porque mais de um escultor fazia a mesma peça e os artesãos viajavam para vários locais diferentes. Fim. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Júlia e eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura medieval. Eu vou começar falando sobre as características gerais. Eu vou começar citando que a arquitetura medieval foi desenvolvida no período da Idade Média, obviamente, ou seja, entre os séculos V e XV, e que a gente pode dividir a arquitetura medieval em dois estilos, o estilo românico e o estilo gótico, que nos próximos slides a gente vai se aprofundar mais neles. A gente também não pode deixar de citar que justamente porque a Idade Média era essencialmente controlada pela religião, as obras arquitetônicas não seriam diferentes, ou seja, elas expressavam exatamente essa característica. Eram diversas construções, como igrejas, catedrais, basílicas, mosteiros, entre outros. No estilo românico, a gente pode começar falando que ele surgiu na Itália e na França e se desenvolveu na Alta Idade Média, entre os séculos XI e XIII. Como características físicas, eles possuíam construções feitas de pedra, eram paredes com grande espessura, havia pouca iluminação interior com a presença de poucas janelas, e uma informação interessante, uma curiosidade, é que as igrejas eram construídas em formato de cruz e possuíam um único portal de entrada. Aí abaixo tem 3 imagens da arquitetura no estilo românico. Passando para o estilo gótico, eu posso começar falando que ele surgiu na França e se desenvolveu entre os séculos XII e XV, denominado de Baixa Idade Média. Como características físicas, eu posso citar que as construções eram principalmente altas, ou seja, notava-se uma forte presença de verticalidade. Aqui na segunda característica, a gente tem aqui, diversas igrejas foram erigidas no estilo gótico e muitas permanecem até os dias atuais, marcando esse período da história da arte. Por esse motivo, a arte gótica é lembrada como a arte das catedrais. Aí abaixo tem 3 imagens, praticamente todas de catedral, então realmente foi marcada por isso. E aqui eu fiz uma comparação do estilo românico versus o estilo gótico. Fatores determinantes que distanciam o estilo românico do estilo gótico a espessura das paredes, porque no estilo gótico elas surgiram mais finas e leves. Da mesma forma que no estilo gótico houve o aumento do número de janelas e vãos nas construções, que permitiam a maior entrada da luz. E também o aumento do número de portais de entrada, cerca de 3 em cada construção. Aí abaixo tem uma comparação, uma imagem com uma comparação do estilo românico e estilo gótico. A Igreja Católica dominava o cenário religioso. E as figuras humanas, elas eram chapadas e rígidas. Elas não seguiam nenhuma perspectiva ou volume, parecendo penduradas, sempre com halos iluminando a cabeça e fundo em ouro. A arte medieval ela foi marcada pela construção de templos, igrejas, mosteiros e palácios. Ela se desenvolveu em um momento em que a Igreja Católica influenciava, supervisionava e filtrava todas as produções científicas e culturais daquela época. Como a sua estrutura social era estamental e fixa, a arte medieval ela se desenvolveu em diversos campos, como arquitetura, pintura, música, escultura e literatura. 2 estilos foram predominantes nesse período, estilo romântico e o estilo gótico. Sim, esses 2 estilos foram os mais predominantes nesse período da Idade Média, no caso, a arte medieval.
O propósito da arte na Idade Média era ensinar a religião, e a arquitetura, ela na verdade era utilizada para construir catedrais belíssimas e adornadas. Durante a Idade Média ocorreu uma onda de igrejas e catedrais que foram literalmente verdadeiras obras-primas. Assim como a escultura romântica, a escultura gótica também ela estava ligada à arquitetura e à religião. No entanto, as imagens desproporcionais do estilo romântico foram substituídas por figuras mais realistas. Figuras mais eretas acompanhavam a verticalidade da arquitetura gótica. Esta arte ela não registra assunto profano. E aqui, para finalizar, apresento-lhe alguns artistas da Idade Média, né, que foram importantes, como Simon Benin, Andrea Taft e a Novelo da Ibonati, né, que foram caras bem importantes. Boa tarde, meu nome é Samula Preza e eu vou falar sobre a literatura na arte da Idade Média. A arte e literatura no período da Idade Média passaram por diversas transições e grande influência da Igreja Católica. Portanto, a arte da Idade Média pode ser dividida em 3 períodos e estilos principais, como a arte bizantina, a arte românica e a arte gótica. Os diferentes tipos de arte incluíam pintura, escultura, trabalho em metal, gravuras, vitrais e manuscritos. O fim da Idade Média é muitas vezes sinalizado por uma grande mudança na arte com o início do período da Renascença. Agora eu vou falar sobre os principais estilos de arte que existiam nesse tempo. A primeira foi a arte bizantina, que ocorreu no período do tempo de 500 a 1000 anos depois de Cristo. A principal forma de arte durante esse tempo foi a arte bizantina, produzida por artistas do Império Romano do Oriente. Caracterizada por sua falta de realismo, portanto, os artistas não tentaram tornar suas pinturas realistas, mas focaram no simbolismo de sua arte. A arte românica. O período da arte românica começou por volta de 1000 anos depois de Cristo e durou até cerca de 1300 anos depois de Cristo, com o início do período da arte gótica. A arte românica foi influenciada pelos romanos e pela arte bizantina. Seu foco estava na religião e no cristianismo, então as artes produzidas, quase todas elas nesse período, eram voltadas ao cristianismo. A arte gótica. A arte gótica surgiu da arte românica. Artistas góticos começaram a usar cores mais brilhantes, dimensões e perspectivas, e se moveram em direção ao mais realista. Artistas da Idade Média. Alguns artistas que fizeram um nome para si mesmos no final da Idade Média. Quais foram eles? Donatello, um escultor italiano conhecido por suas estátuas de Davi, Maria Madalena e Madonna. Giotto, artista italiano do século XIII, famoso por seus afrescos na Capela Scrovegni, em Pádua, Itália. Benvenuto, também chamado de Cimabue. Este artista italiano de Florença era conhecido por suas pinturas e mosaicos. Ambrogio Lorenzetti, um pintor italiano do movimento gótico. Ele é famoso por seus afrescos, a Alegoria do Bom Governo e a Alegoria do Mau Governo. Agora eu vou mostrar as imagens de alguns dos artistas. Benvenuto, Giotto, Donatello e Ambrogio. Boa tarde, eu vou falar sobre a pintura na Idade Média. A pintura na Idade Média desenvolveu-se sobretudo nas grandes decorações murais através de técnicas de afresco, pinturas feitas em uma parede com reboco ainda fresco. Esses murais tinham como modelo as ilustrações dos livros religiosos. Pintura medieval desconhecia a perspectiva, as figuras humanas eram chapadas, não seguindo nenhuma perspectiva ou volume. Os santos eram representados sempre com um olhar fixo e ralo, luz em forma de círculo ao redor da cabeça e em fundo em ouro. Uma das principais características da pintura romântica é a deformação. O artista interpretava o modo místico e a realidade e retratava seus sentimentos religiosos nas figuras de forma
desproporcional. As figuras religiosas apareciam com os olhos muito grandes e bem abertos para indicar intensa vida espiritual. O colorismo realizou-se no emprego de cores chapadas, pois não havia a menor intenção de imitar a natureza. Os temas das pinturas românticas são divididos em 3 grupos. O primeiro não são temas novos, mas tratados com mentalidade romântica e seus novos conceitos artísticos, históricos, literários e mitológicos, retratados e autorretratos. O segundo são temas que representam a alma romântica, emocional e apaixonada, idealista e simples. E o terceiro grupo retrata a pintura de paisagem, revelando-se o gênero predileto desse período. A arte gótica é considerada uma expressão do triunfo da Igreja Católica. Durante a Idade Média, já era uma expressão artística notadamente religiosa. O estilo gótico era contraposto ao estilo arquitetônico romântico, anteriormente em voga das construções medievais, principalmente em mosteiros e basílicas. O raciocínio, como todas as coisas artísticas na Idade Média, tem a ver com Jesus. Naquela época, a Igreja encomendou a maioria dos retratos de bebês e crianças. Eles não queriam qualquer bebê com cara de velho, eles queriam um bebê Jesus ou outras crianças bíblicas. Os artistas medievais subscreveram o conceito de homolúnculo, que literalmente significa homem pequeno, ou a crença de que Jesus nasceu perfeitamente formado. E esse bebê homolúnculo e adulto, Jesus, tornou-se o padrão para todas as crianças nas pinturas da Idade Média, porque os artistas na época tinham uma falta de interesse pelo naturalismo.